Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial, sexta-feira, dia da gente falar um pouquinho sobre o fortalecimento do nosso cérebro no quadro Strong Brain. Mas eu vou, acho que, trazer o tema cérebro de uma outra forma aqui, que fala um pouco sobre o nosso fortalecimento, mas da própria perspectiva do que nos torna humanos, né? Porque eu tô, como todo mundo, chocado com a história do Joca, né, esse golden retriever, que todo mundo que já teve a oportunidade de se relacionar com um golden retriever sabe o que é este animal, né, o que é essa raça. Eu tenho inclusive um ca 2 cadelinhas que são golden doodle, que é uma mistura de golden retriever com poodle. E aí, essa fofurice, essa dependência e esse afeto que o Golden Retriever apresenta vai a níveis, né, assustadores. E eu não posso deixar passar esse tema, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou veterinária de formação originalmente, né? Antes de eu estudar sobre o cérebro, eu fiz uma escolha pela veterinária e eu não segui a profissão porque eu gostava demais de animais para fazer as coisas que um veterinário precisa fazer. Eh, então, isso também foi, obviamente, uma porta para eu, enveredar pela pesquisa e minha vocação, né, de cientista apareceu, mas a minha faculdade, né, o curso de graduação que eu cursei foi veterinária, me formei em veterinária. E aí eu não posso deixar de passar isso, porque a minha pergunta aqui, né, o que ficou me batendo é: quem é o animal dessa história? E será que animal é uma coisa pejorativa ou não? Será que a gente tem um estágio de ser humano que ultrapassou alguma coisa ou não chegou em algum lugar? Eu estou um pouco nessa inquietude, né, nessa inquietação de tentar definir se o que faz, né, os erros que foram cometidos, que não foram erros apenas de processo, né, dizem respeito a pessoas que na simplesmente não se deram conta, não tinham função executiva suficiente no cérebro para entender qual era o procedimento adequado a se tomar. Ninguém interviu, não teve alguém que tivesse, bom senso na história toda. Eu não acho que isso tenha a ver com protocolo de empresa, porque, óbvio, tem coisas que fogem, de qualquer expectativa, mas precisaria ter alguém que brecasse esse processo, né. Então, desde o começo, como uma mala que se extravia, uma vida se extraviou. Eu fico imaginando, né, quando você entrega seu filho para ser acompanhado pela companhia aérea nos aeroportos, e eu já vi isso algumas vezes, eu mesma, bem moleca lá, com meus 13, 14 anos, na única vez que eu viajei de avião desacompanhada, né, não viajei muitas vezes de avião quando eu era criança, eu tive 2 experiências. Uma delas eu fui desacompanhada para Ilhéus, e aí eu tinha que fazer um, né, uma escala em Salvador. Bom, eu fiquei, o tempo inteiro sendo custodiada, me levaram para uma sala VIP, eh, e daí me embarcaram e cuidados mil. E eu vejo nos aeroportos as crianças que viajam desacompanhadas sempre, né, tutoradas por um funcionário da companhia, com vários papéis de reconhecimento, de checagem, dupla checagem e tal. Não que eu quisesse que o Golden Retriever tivesse o mesmo tratamento de uma criança, nem estou comparando um animal com uma criança, mas eu estou falando de vida. E uma vida que é muito cara para alguém, mas mais do que isso, é uma vida. E o sofrimento, que um animal tem é algo que a gente não pode entender. Nós não temos como ter empatia sobre o sofrimento que alguém que não é consciente, que é senciente, pode ter diante de uma situação. Então vamos lá, vamos, né, fazer um exercício
do que é para alguém que não sabe o que está acontecendo, que não sabe onde está, que não consegue ter uma narrativa, que não consegue falar, que não consegue fazer outra coisa que não seja latir, provavelmente latiu, provavelmente uivou, provavelmente demonstrou vários sinais de enfraquecimento, de insatisfação, de sofrimento, desceu lá em Fortaleza errado. Ah, tá aqui um cachorro. De quem é esse cachorro? Ah, não, esse cachorro tinha que estar no Mato Grosso. Ah, então devolve para Guarulhos. Hã? Devolve para Guarulhos? Aí tem lá um funcionário dando uma aguinha para ele pela caixinha. Ali é o seguinte, ali é para tudo, para tudo, para tudo. Cometemos um erro dramático. Cometemos um erro crasso. Para tudo. Alguém tinha que chegar ali com uma consciência humana, com um cérebro devidamente humano ou reconhecidamente humano, com as capacidades cognitivas e executivas humanas, e ter dado um breque naquela situação. Alguém teria que ter ligado para o pai, o tutor daquele cão, que estava lá no Mato Grosso, tentando descobrir onde é que estava o Joca. Provavelmente desesperado, querendo retirar o animal, e não está aqui. Então está onde? Ah, igual uma mala extraviada? Hã? Uma mala extraviada? É isso mesmo? Foi desse jeito que a coisa foi tratada? E daí, em vez de alguém brecar e falar, não, gente, mas olha, ele já fez um deslocamento muito mais longo do que ele faria. Provavelmente ele não está preparado, ou não tem como devolver simplesmente para Guarulhos. De volta para o ponto de origem. Mas ele tinha que estar no Mato Grosso. Então, nem mandar para o Mato Grosso sem um acompanhamento veterinário naquele momento poderia. Para tudo, bola no chão, liga para o tutor, pede orientação para o tutor do que fazer naquele momento. O tutor tem que poder opinar sobre o que vai ser feito naquele momento. Tem que chamar um veterinário, é o melhor procedimento para aquele momento, que faça uma análise do estado de saúde do animal. O animal tem que sair da caixa, tem que poder evacuar, urinar, tomar água, se alimentar, esperar num lugar com conforto térmico. É uma vida, e uma vida senciente, e uma vida que está na nossa mão, que não tem autonomia para se defender, não tem autonomia para fazer outra coisa. E aí tudo isso vocês já sabem, porque daí depois o pior aconteceu. E é dramático que o pior tenha acontecido. Mas o meu questionamento é: onde estavam as pessoas que se dizem humanas, racionais, com funções executivas? Ou será que isso fez com que nós efetivamente nos colocássemos numa situação tão diferente dos outros seres vivos, a ponto da gente poder dispor da vida deles e não pensar naquilo como algo que sofre? Me remete Descartes, em 1630, dizendo que o choro dos animais, ou que o sofrimento, o grito dos animais, era apenas um fenômeno mecânico, que não estava relacionado ao sofrimento. Nós já superamos essa fase do pensamento humano. Nós já entendemos, inclusive, que existem condições de bem-estar animal que precisam ser preservadas. E aí eu queria me lembrar aqui de uma das pessoas que são mais importantes na construção da ideia de bem-estar animal, que é uma pessoa que sofre de transtorno do espectro autista. Ela, nos seus estudos e nos seus trabalhos, acabou se interessando tanto sobre a condição de vida dos animais e escreve sobre bem-estar animal de forma muito contundente. E eu quero só fazer referência a esse aspecto, de que esta pessoa que tem transtorno do espectro autístico pode ser reconhecida por outros humanos como alguém que tem uma deficiência, uma perda de cognição. Só que esta sensibilidade a respeito do outro e a respeito do sofrimento de um animal, seja por um aspecto de também ter sido negligenciado nas suas necessidades, de entender o que é ser negligenciado nas suas necessidades, faz dela uma entusiasta de qualquer prática de bem-estar animal.
E nós já estamos num outro momento, até mesmo os animais que são usados para abate, que é uma grande judiação, mas que eu infelizmente, né, tenho pouco a fazer diretamente sobre esse tema, são tratados muito melhor hoje do que eram tratados no passado. Durante o tempo em que eu fiz a faculdade, inclusive, muitos, elementos, né, incrementos de bem-estar animal foram desenvolvidos, inclusive para essas condições que são, obviamente, né, aviltantes. Você pode dizer para mim: "Carla, de que adianta você tratar bem o animal se ele vai ser, sacrificado para, consumo humano", né? O fato é que aqui existe uma opção de entranhas nessa história, né, porque definitivamente esse animal, ele foi criado para este fim, e a pessoa, que consome alimentos e tem que se responsabilizar um pouco, né, alimentos de origem animal, tem que se responsabilizar um pouco sobre essas coisas também. Mas no caso do Joca, e também em outros casos que a gente já viu sofrimento animal, morte de animais que foram, maltratados, toda essa coisa que tem em torno do maltrato animal, me faz questionar o que é que aconteceu no desenvolvimento humano para que ele se colocasse neste lugar de tamanho destaque, para que ele pudesse lançar mão da vida dos animais, da vida da natureza de uma forma geral, sem o cuidado, sem o respeito, sem a a percepção de que o milagre da vida está ali expresso também, como também está expresso nele. E às vezes essas pessoas, inclusive, são religiosas e falam de uma religião e de um Deus criador, mas não respeitam as mais doces criaturas. Hoje de manhã, ouvindo o Paulo Girardelli no YouTube, já falei dele no Nada Trivial outras vezes, não que eu ache ele uma referência, porque eu já comentei, eu acho ele meio o o Olavo de Carvalho da esquerda, assim, ele é boca rota, falastrão, fala palavrão demais, tudo tem a ver com sexualidade, tudo é, porque um é corno, o outro é isso, outro é aquilo, e eu não gosto muito desse estilo dele. Mas ele soltou uma ideia de que existe uma possibilidade evolutiva de que nós tenhamos aprendido, olha que coisa interessante, a conviver socialmente a partir da observação de grupos de animais, como é o caso das matilhas. Porque quando você observa grupos animais de primatas, eles não são organizados socialmente da forma como as matilhas são. Então ele soltou essa, né, que eu não sei muito bem de onde ele tirou essa teoria, mas gostei de ficar pensando nessa ideia, né, de que até mesmo aquilo que a gente considera mais robusto no ser humano, que é a sua capacidade de viver em sociedade de forma complexa, pode ser que a gente tenha aprendido com essas doces criaturas que são os cachorros. Eh, e isso não significa que os cachorros são mais especiais do que outros animais, mas a gente deveria, como espécie, reconhecer o legado da presença deles na nossa vida e aquilo que eles nos deram, e entender que quando a gente constrói espécies artificiais, como é o caso de um Golden Retriever, nós temos que saber o quão frágeis eles são, especialmente a esse isolamento, a esse maltrato, e entender que, diante disso, nós não podemos simplesmente nos omitir. A minha pergunta é: o que aqueles funcionários, aquelas pessoas que se defrontaram com esse problema, vivem nas suas relações com o mundo? Onde é que estão os afetos? Onde é que está a capacidade deles de respeitar a vida? E isso provavelmente tem a ver com falta de incrementos no desenvolvimento das funções cerebrais. Falta alguns andares de percepção afetiva, de percepção emocional, de percepção social, de percepção de compromisso, de percepção ética. Isso sem falar no processo da empresa, que é todo quebrado, né? Todo ferrado. Mas eu estou falando daquelas pessoas que ninguém interviu de forma inteligente para evitar essa desgraça. Ninguém levantou a mão e disse: gente, não é isso que a gente tem que fazer. Não é mandar ele de volta para lugar nenhum. Nós precisamos parar com este problema aqui agora. Mas empurrando para frente, se livrando do problema, jogando isso para a próxima estação e não tendo que intervir, eu não vou perder minha saída do almoço, eu não vou ter que sair mais tarde. Quer dizer, eu vou lavar as mãos. E eu já estou
cansada de observar este modo Pôncio Pilatos que a gente resolveu viver a vida, que é diante das coisas que a gente precisa intervir, que a gente precisa modificar, que a gente precisa atuar, a gente lava as mãos e empurra para frente. Esse é o meu recado do Strong Brain de hoje, porque eu realmente estou bastante mexida com isso e espero que você tenha compreendido a minha pergunta, né? Porque quem será que é o animal nessa história? E será que ser um animal é algo pejorativo ou o ser humano é que está se tornando extremamente pejorativo? Um abraço, um ótimo final de semana para você. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, todas essas coisas que eu não estou nem com muito humor para falar sobre elas hoje. Mas se puder, apoie aqui o time, que o time é empenhado em entregar o melhor resultado para vocês desses temas. Um grande abraço.